Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentar o senador Aloysio Nunes Ferreira, cumprimentar aqui os componentes da mesa, general Antonino, secretária Patrícia, colega Antonique, Fernando Ferreira, Olímpio, tudo bom? O André. Senhoras e senhores, mais uma vez um prazer estar aqui para debater um assunto de tamanha importância, e o título da apresentação sugerida aqui pela comissão: quais são as consequências de sua destinação para o serviço móvel pessoal desta faixa de 700 MHz. Preparamos uma apresentação tanto rápida, mas apenas conceitual, para facilitar o debate. Essa questão do dividendo digital surgiu no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, quando a discussão da possibilidade, quando a digitalização da televisão no mundo todo, haveria uma possibilidade de sobrar partes das radiofrequências. Como organizar a sobra dessas radiofrequências de forma a que pudesse ser utilizada na prestação de outros serviços. Se vislumbrou, então, a possibilidade, como se vê na figurinha do lado esquerdo, ela ocupava a faixa praticamente toda, de uma forma não muito organizada. Quando digitaliza, ela passa a concentrar, como está do lado direito, uma atrás da outra. E aí sobrou lá no final dos canais 52 a 69 uma quantidade significativa de megahertz, dá na ordem de 110 megahertz aí que pode ser utilizado. E o mundo, então, harmonizou essa finalzinho da faixa para ser utilizado em todos os países do mundo com a mesma tecnologia, nas mesmas condições, para que pudesse, então, massificar a infraestrutura de serviço de banda larga no mundo, tanto banda larga móvel quanto fixa, e mais voltado para banda larga móvel. E aí tem todos os impactos que isso trará do ponto de vista econômico, já foi colocado aqui pelo general Antonino, do ponto de vista social, do ponto de vista de segurança, educação, saúde, que propicia cada vez mais que a gente traz possibilidade de ter mais banda larga à disposição da sociedade. Nesse sentido, em 2012, nós fizemos essa resolução e ampliamos a utilização da TV digital nessa faixa, principalmente dos canais mais altos, dos canais 52 ou 69, principalmente dos 61 ou 69, que não eram utilizados para TV, para poder suportar a televisão digital nos canais simulcast para funcionar o analógico digital. Aproveitando que isso iria mudar, nós já solicitamos na época que a Anatel desenvolvesse, então, um estudo técnico, que é esse GT 700, esse estudo está publicado, da viabilidade de utilização no Brasil e que condições poderia ter sido feita para viabilizar o uso dessa tecnologia mundial aqui nessa faixa. E aí, com isso, sugerimos, o Ministério das Comunicações adotou nessa portaria, né, que é uma política pública, que estabelece as condições aí que a Anatel deveria seguir para vir a regulamentar a utilização dessa faixa. Então, primeiro, observar a necessidade de disponibilização de outra faixa de frequência adequada ao serviço de difusão, como harmonizar isso, ou seja, como replanejar para que todas as televisões tenham condições de utilizar o espectro com segurança, sem interferência, garantir a proteção do serviço de radiodifusão, que é tão importante quanto os demais serviços que aqui nós estamos discutindo, mas, ao mesmo tempo, dessa atender os objetivos do Plano Nacional de Banda Larga e ampliar o uso de tecnologia 4G na banda larga. Garantir a manutenção e a cobertura do atual serviço de televisão, harmonizar de forma regional e internacional, adotar frequência que favoreça a convivência do Brasil, principalmente aqui nas regiões de fronteira, como bem colocou o general. Hoje nós temos problema, temos preocupação com os países vizinhos quando vão adotar, porque o mundo definiu 3 ou 4 grandes modelos para se utilizar essa faixa. O artigo 3º é muito importante, no caso especificamente, se houver a licitação, que a gente tem que aproveitar os recursos advindos dessas faixas, porque esses recursos todas as faixas são onerosas, e essas faixas normalmente geram uma receita significativa para o Estado. Como transformar esse potencial de receita que nós vamos receber, que são os preços que são pagos pelas radiofrequências, em contrapartidas ou obrigações que essas empresas teriam que ter. A primeira é aproveitar para promover a digitalização do serviço de radiodifusão. Hoje tem um prazo, que seria até julho de 2016 ou até 2018, para se ter toda a digitalização do sistema no Brasil todo. Então, como antecipar, como facilitar que isso possa ocorrer? Uma das alternativas no replanejamento é que parte desses recursos sejam alocados na compra de set-top box ou, quem sabe, aparelhos de televisão para as
camadas da sociedade que não têm condições de comprar e demoraria ter acesso a essa tecnologia digital. E você facilitaria, então, a digitalização também por meio disso. É uma das formas que nós estamos estudando, ver se cabe dentro do preço que vai ser alocado ao serviço. Então, aí você teria o Brasil todo digitalizado, poderia desligar, então, o analógico, que todo brasileiro teria a substituição do aparelho analógico pelo digital. Acelerar a cobertura nas grandes regiões, zonas de periferia urbana e as áreas remotas com banda larga móvel de quarta geração. Vamos mostrar depois um quadrinho como é que seria possível. Incentivar a ampliação da infraestrutura de transporte, nós falamos assim de levar fibra para a maioria dos municípios que hoje não tem fibra, precisa de fibra para poder ter vazão dos municípios em banda larga, senão você não tem comunicação. Principalmente nas regiões que mais precisam, norte, nordeste, centro-oeste. Crescimento da demanda do serviço de banda larga, como foi colocado aqui pelo general, e nós atendemos isso na regulamentação, pudesse ter, então, de uma forma inteligente e sinérgica, a estrutura sendo liderada por grupos que possam ter um orçamento único da União que seja viável e seja compatibilizado os usos dessas tecnologias por todas as áreas de segurança do Brasil, principalmente as áreas que mais precisam. Então, fizemos isso aí na destinação para facilitar esse trabalho. Fortalecimento do setor público, meio de aquisição e competência tecnológica. Já fizemos isso na última licitação de 4G, que nós obrigamos que as empresas investam parte de todo o seu investimento, também na compra de equipamentos e tecnologias produzidas aqui no Brasil. E preservação, lógico, da indústria nacional, na compra disso também, assim como fizemos no 450, faremos agora também no 700. Bom, saiu a consulta pública. Aí a forma foi colocar aqueles 45 MHz de um lado, 45 MHz do outro, dividido em blocos de 5, e cada empresa podia chegar até ter 20 mais 20 MHz. A previsão do RAN-SHARE, mais uma vez, é compartilhamento de uso da frequência para facilitar e diminuir os custos e aumentar a competição e a cobertura. A consulta recebeu aí na ordem de 530 contribuições, toda a sociedade, foi agrupada em 35 macros-temas, discutimos isso, e nesse processo fizemos todo o estudo de replanejamento dos canais. Esse estudo de replanejamento de canais é feito pela Anatel, por todos aqueles que representam a sociedade, está aqui sentado aqui na nossa frente, de todas as associações de radiodifusão, representado pelo seu grupo técnico, que é a SET, a Anatel, e depois que a Anatel faz os estudos, para cada um dos estados, nós fazemos uma reunião presencial com todos os radiodifusores que têm outorga televisão, transmissão de televisão, de como é que vai ser feito o replanejamento de canal que ele vai sair lá da faixa dos 52 e 69, que faixa que ele vai ser acomodado cá embaixo e que condições terão que ser feitas. Depois de tudo discutido, volta para a Anatel coloca em consulta pública de novo para debater, e aí depois a gente publica definitivamente o plano para que possa ser utilizado e a faixa venha a ser liberada. E esse trabalho é um trabalho harmonioso com todos aqueles que representam o setor. Então, nós já estamos na fase final, eu vou mostrar isso, senador, está na fase já de definição de números. Isso é importante para saber, inclusive, que cidades que vai precisar investir naquela digitalização, na compra do set-top box para a população que mais precisa, para antecipar a digitalização. Set-top box ou de um aparelho digital. Set-top box é o conversor do analógico para o digital. Para quem não tem condições de comprar o aparelho digital, comprariam e aí distribuiriam para eles, porque é dispositivo ou talvez uma própria televisão. Isso está sendo estudado ainda pelo governo, qual seria a melhor forma. O arranjo foi adotado por nós, já tinha sido colocado em consulta pública, esse arranjo nós chamamos APT, que tem a possibilidade de utilização dos 45 MHz ali no meio, que sobe de um lado e desce do outro, tem 10 no meio para aplicações futuras. E tem as bandas de guarda para não interferir na radiodifusão. Lá em cima tem 3 MHz, embaixo tem 5. E cá no começozinho dos 5, nós colocamos mais 5 ali, 5 mais 5, são 10 MHz, a uso aí da área de segurança do Exército, que não tem utilização maciça, então você amplia, inclusive, as condições de harmonização entre o serviço de radiodifusão e os serviços móveis que virão nessa faixa. Aí está a distribuição, nós vamos ter, então, aí o primeiro blocozinho que eu falei, que é o 5 mais 5 MHz, para o serviço SLP, se eles quiserem usar também o SMP, SM, STFC, fica a cargo cada um deles, para utilização, mas vamos usar basicamente o SLP, é exclusivo, de uma forma harmoniosa, para que garanta, então, o uso para segurança na defesa nacional em uma infraestrutura única aqui em caráter primário. Aí subdividimos depois, do 2 ao 9, em blocozinhos de 5, vamos ter, então, para licitar, de fato, 40 mais 40. E nós limitamos, depois eu vou mostrar,
a condição de uso disso e nós achamos que tem pouco espectro para a quantidade de interessados na prestação desse serviço no Brasil. Então, deve ter uma disputa significativa por cada um desses blocos aí. Nós mantivemos a destinação também em caráter primário para os serviços hoje que utilizam, TV, RTV, RPTV, TVA, que ainda usam, e o SEAC. Até uma faixa, até um dia que a Anatel vem dizer, olha, conseguimos apagar o analógico, passamos a ter o digital, então nessa fase aí, então está apagado, então aí de fato ela passa a ser caráter primário. O caráter primário é para dar segurança, as caráter secundário, né? Então deixa de ser caráter primário, e aí você pode operar o serviço em caráter primário na faixa de 700 que está aí logo embaixo. Para isso, o processo dessa distribuição e alocação de canais foi muito importante, está sendo muito importante, nós estamos na fase final, para verificar a utilização dele futura. Outro ponto importante dessa resolução foi a garantia de não interferência, né, interferência prejudicial, nos serviços atuais e a preservação de suas respectivas áreas de cobertura. A Anatel poderá rever as condições de uso de radiofrequência na faixa, assegurar a implantação da distribuição de canais. A licitação da faixa somente ocorrerá uma vez concluída a definição das condições sobre a convivência entre diferentes sistemas e a distribuição dos canais, se depois fizer replanejamento e garantir quais são os requisitos técnicos para ter a convivência e o contingenciamento entre o serviço móvel pessoal e os outros serviços de telecomunicações com o serviço de radiodifusão. Os adquirentes da site frequência, uma pergunta primeira que o senador Luiz fez, está aí quem vai suportar no item D todos os custos, eventualmente, se isso vier a ocorrer. A resolução contém ainda as provisões que a publicação do edital está vinculada, depois que nós concluirmos, junto com todos os radiodifusores, o replanejamento. Isso é fundamental porque quem vai bancar todo o custo desse planejamento são as empresas que ganharão essa licitação. Então, precisamos botar no edital licitação de qual é a empresa, de onde para onde, o valor disso, quanto custa e em quanto tempo tem que ser feito. E essa resolução só vai entrar em vigor depois, então, na data do aviso da publicação desse edital. Os espectros CAPS, que a gente chama que é a capacidade máxima que cada empresa pode comprar. Nós limitamos, na primeira rodada da licitação, 10 mais 10. Então, aqueles 40 MHz vão poder ter 4 operadoras só. Se elas quiserem se juntar, elas podem se juntar, fazer o uso do RAN sharing, que é o compartilhamento do uso da radiofrequência, e podem ter, cada uma com seu 10, né, 10 mais 10, mas pode juntar até 20 ou até mais, para poder prestar mais megabits por segundo para o cidadão. Mas, na segunda rodada, se não tivesse interessado, poderíamos ter uma única empresa com 20 mais 20. Nós achamos que isso não vai acontecer, vai ficar lá só com 10 mais 10. Nós temos hoje no Brasil 5 grandes empresas que atuam nesse setor, deverão vir empresas de fora, mais empresas que atuam no serviço de banda larga fixa que têm interesse, então vai ser bastante disputado esse edital. No caso específico, é muito importante esse item 3, eu vou explicar por quê, dos municípios com população abaixo de determinado patamar, poderá ser estabelecido no edital um limite de autorização de subfaixa de radiofrequência em uma mesma área de prestação de serviço acima daquilo previsto. Isso quer dizer o seguinte, não pegar os municípios menores do Brasil e deixar uma única empresa, ela vai poder ficar com 40 mais 40. E vai ter que liberar também para as outras que quiserem usar esses 40 mais 40. Para quê? Para ela poder levar para aquele pequeno município velocidade de 25 megabits por segundo, 50 megabits por segundo, para você ter, de fato, banda larga no interior do Brasil. Ou seja, não só nos grandes centros, mas principalmente nos menores centros que têm mais dificuldade de ter acesso à banda larga. Um grande resultado, com banda larga, você não leva só o acesso à internet, você leva acesso também à televisão. Hoje, todo mundo assiste televisão por meio da internet. Outros aspectos do regulamento que é importante, que uma mesma rede poderá ser utilizada por 2 ou mais prestadoras, que eu falei, a questão do uso compartilhado. Também poderão ser autorizados sistemas TDD, naquela faixinha do meio, lá do 10 para teste, depois, quem sabe, no futuro para licitação. E o licenciamento de estações fica sujeito à comprovação de coordenação fundamental com os sistemas existentes operacionais em caráter primário. Então, vai ter que ter sempre ajuste antes da Anatel licenciar cada herb, se tem ou não algum tipo de interferência, se existe, para que ela possa, então, criar as condições de mitigação e convivência com os radiodifusores atuantes naquela área. Outro aspecto do regulamento, a interessada no uso da subfaixa deverá prover todos os meios necessários para assegurar a proteção. E a Anatel arbitrará, quando não houver acordo no processo de coordenação, que processo deve ser feito para não haver nenhuma interferência. Os próximos passos aqui na discussão com o Senado é quanto aos processos de testes que nós estamos fazendo.
Então, nós vamos começar agora os testes com a participação do Inatel, Universidade de Minas Gerais, muito importante, conceituadíssima, a UNB aqui de Brasília, a Mackenzie está vindo junto com a SET, da Suporte a SET, Sociedade de Engenharia de Telecomunicações, que atua junto o pessoal da Radiodifusão, da Associação de Radiodifusão, o Sim Telebrasil, a Oi, a Huawei, o CPQD, o Instituto Avanzi, entre outros. Os testes de laboratório ocorrerão em Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas Gerais, no Inatel, que é uma conceituada universidade, com muita expertise também em TV digital. Os testes em campo ocorrerão aqui em Pirenópolis, nós já aproveitamos para convidar aqui a comissão, os senadores, para irem lá acompanhar os testes presencial. É aqui pertinho, vai ter uma estrutura muito boa. O aspecto é limpo, é mais fácil a gente fazer todos os testes de campo. Já o fizemos aqui junto com o Secongex, com um apoio total do general, uma parte de teste, nós vamos mostrar rapidamente aí. Isso é fundamental para ver como é que tem que ser a convivência e o contingenciamento. Vamos fazer um outro teste também lá em Sapucaí, também aberto para quem possa fazer os testes. Já vai ser exatamente com equipamentos e terminais, já no arranjo, APT que o arranjo nós vamos utilizar. Serão testados todos os tipos de técnicas de mitigação e de convivência. Os relatórios desses testes serão já realizados pela Anatel, isso que nós fizemos também por todos os outros que fizeram um teste aí, a CPQD e o próprio Instituto Mackenzie, serviram de input para a gente poder determinar as formas de teste e qualificar os testes que vamos fazer tanto de campo como de laboratório. E a ideia é que nós levamos isso também para a União Internacional de Telecomunicações e será de modelo para o mundo. Nós fizemos, então, um teste lá no Secongex, aqui com o general, nas condições normais de operação, tanto de televisão, no caso de telecomunicações, não percebemos nenhum tipo de interferência, porque as condições são normais. Nós vamos ver que pode haver qualquer tipo de interferência no limiar, na borda, onde os sinais são mais fracos da televisão e são mais fortes do móvel, que os outros testes não vão fazer. Então, aí foi testes normais para mostrar que não haveria. Então, agora, a partir de 9 de dezembro, começamos em Pirenópolis e depois lá em Sapucaí no ano que vem. Esse teste de laboratório nós fizemos lá em Campinas, também foi um teste importante para começar a qualificar e quantificar os níveis das características técnicas de potência que os transmissores têm que ter para não haver nenhum tipo de interferência nem na televisão, nem da televisão nos serviços móveis. A previsão agora de início dos novos testes mais completos vai ser lá em fevereiro de 2014, lá em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Aqui que é uma parte importantíssima, que eu acho que tem muito interesse da casa, que é a realocação dos canais. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos junto com todas as operadoras, existem no Brasil municípios com canal na faixa dos 700, que esse nós temos que remanejar, 605 canais. Os municípios que hoje tem lá, que vai ser fruto do replanejamento, seria após o Switch Office, nós temos que aguardar, seriam 393. E depois mais 212. Fazendo todas as análises, qual é o reflexo que isso tem em termos de interferência. Nós tínhamos que aguardar o apagamento em 4.554 municípios. Os trabalhos continuaram, o resultado hoje já é muito melhor do que esse. Então, em vez de ter um total para desligamento de 724 municípios, hoje nós já estamos com 570. Esse trabalho deve diminuir no número desses municípios, talvez fique em torno de 500 municípios, que terão um reflexo em apenas 1.000 municípios. Então, senador, por exemplo, o Estado de São Paulo todinho vai ter que aguardar a digitalização. Vocês vão poder entrar com 4G em São Paulo depois que desligarmos o analógico. Então, São Paulo está dentro desses 1.000 municípios aí, os 600 municípios do Estado, todos eles estão comprometidos. A conclusão, essa coexistência harmoniosa entre o sistema de telecomunicações de difusão é prioridade. Os próximos estudos, agora a TECA valerá todas as condições para garantir esse bom uso. Os trabalhos estão sendo feitos tanto de campo quanto de laboratório. O Japão também está fazendo, apresentaremos depois na União Internacional de Telecomunicações. Eu queria que só clicasse naquela ampliação de cobertura ali, da banda larga. Bota a mãozinha ali em cima. Aí. Como é que nós vamos viabilizar o edital do ponto de vista de modelo de negócio, como o senador Aloysio perguntou no início da apresentação? Hoje, o Brasil, senador, tem 1.073 municípios com mais de 30 mil habitantes, que representa 76% da população, já dispõe de rede fibra ótica, todos eles têm fibra na porta do município. Esses centros urbanos já têm rede de acesso fixo com maior velocidade, mas as periferias de rede de acesso fixas e móveis são de menor velocidade.
As redes de 4G que já entraram em operação e vão entrar em operação até 2017, na faixa 2.5, atenderão, no primeiro momento, essa demanda. Mas, como nós temos aqueles 1.000 municípios lá, somente terão acesso à tecnologia depois do apagamento, vão ter que aguentar o apagamento. Então, nos principais centros do Brasil, não vamos ter o 4G no 700. Então, como viabilizar um plano de negócio, já que você começa de onde tem mais renda, para depois ir para a área que não tem menos renda? É a próxima que a gente vai mostrar. Nessa próxima aí, o Brasil tem 4.492 municípios com menos de 30 mil habitantes. É 24% da população, mas desse município já tem 2.500 que não dispõem de fibra chegando no município. A oferta de rede de acesso nesse município é velocidade muito pequena, tem 1 megabits por segundo. Nós queremos levar 25, 30, 50 megabits. Desses municípios, 2.393 ainda não tem 3G, e só vão ter em 2019. Então, nós vamos substituir isso pelo 4G. Então, vamos licitar uma empresa só no Medivil Brasil, em 4 grandes blocos. Uma delas será responsável para levar 1/4 desses municípios que está aí com os 40 megabits por segundo. Com isso, ela vai chegar já com velocidade de 25 megabits por segundo, que torna viável do ponto de vista econômico para concorrer com as fixas que tem. E vai demorar muito chegar numa velocidade dessa de 25 ou de 50 megabits por segundo. Então, ela vai ficar com muito tempo sozinha, vai ter condições de viabilizar. E, do ponto de vista de negócio, viabiliza a rede de telecomunicações. E, além disso, nós vamos complementar também, foi uma pergunta, ele não está aqui, fez apenas o senador Halpe, que fez da última vez que eu estive aqui, como nós vamos levar também para as áreas rurais, que é uma demanda muito forte da telefonia móvel. Então, nós vamos substituir, como está ali, hoje nós temos aí 29 milhões de brasileiros que estão na área rural. Com a licitação da faixa de 700, ela vai poder melhorar o acesso da velocidade nesses locais. Então, a obrigação de chegar lá com 450. Vamos poder substituir utilizando os 700 MHz, que viabiliza completamente esse atendimento. Você pode clicar lá na setinha de volta, por favor? Bom, dando sequência, a Anatel tem preocupação com a possibilidade de ocorrer ainda a adoção da canalização não harmoniosa aqui nas fronteiras. É fundamental discutir com todos os países aqui latino-americanos para que não haja interferência no nosso sistema, nem nós deles, principalmente deles no nosso sistema de radiodifusão. O processo de regulamentação da faixa no Brasil representa um significativo avanço, alinhado com o processo internacional de modernização e de levar a banda larga a todos os brasileiros, reduzindo os custos. Essa nova destinação da faixa traz benefícios que já foram aqui discutidos e muito bem apresentado pelo general. Essa parte essencial da regulamentação, a proteção da garantia do serviço de radiodifusão, que é tão importante, é um serviço aberto, é livre, é gratuito, nós queremos manter da forma como ele está. E complementar a utilização desse serviço por meio do acesso à banda larga, que hoje toda a criançada e todos os jovens assistem televisão. Eu também não sou tão jovem, eu só assisto televisão por meio da internet. Os novos entrantes arcarão com todos esses custos, senador, como a pergunta foi feita, então estamos dimensionando para ver se isso cabe no bolso da nossa licitação. Era isso. Muito obrigado. Desculpe, Lobão, ter ultrapassado o prazo.